Louvar ao Senhor. Convido a igreja para se pôr de pé e nós vamos fazer uma leitura nessa noite. Romanos capítulo 8, versículo de número 27. Romanos capítulo 8, versículo de número 27. Diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Podeis assentar. Eu vou, no decorrer da palavra, pedir aos irmãos aí que estejam com a Bíblia aberta para que possamos aí fazer algumas leituras, né? Estou muito alegre pela oportunidade em rever nosso amigo pastor Sebastião. Quando ele estava ali no Parque Ateneu, sempre estava ali com ele, mas disse a ele que viria aqui. Hoje, graças a Deus, tive condições de vir, né? Diz ele que eu estava devendo a ele. Aí no dia ali do aniversário da pastora Simone, eu falei, estarei lá terça-feira. E eu sempre tenho, quando o pastor Valteir esteve aqui também, eu estive aqui com os irmãos, quando congregava aqui com o pastor Saulo, o pastor Jacó, o pastor Josias, sempre estivemos aqui com os irmãos, né, na igreja do Pompeia. Então, para mim, é uma igreja muito amada, é uma igreja onde a gente tem um carinho muito grande. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês. Prazer em rever o pastor Avelino. Estivemos algumas semanas juntos, né? Tivemos o prazer de conhecê-lo mais de perto, ali na sede, nos cursos ali da UDF. E rever também o meu amigo Félix, né? Congregamos juntos na mocidade, ali na Vila Moraes, época boa, né? Muito boa. Não que não seja tão bom ainda hoje, mas foi uma época muito, muito boa, né? Onde tocamos juntos, cantamos juntos, pregamos juntos, oramos juntos, né? E é sempre um prazer rever o Félix. Trabalhamos juntos, né? Eu saí da Govés e ele continuou lá. Se aposentou, né, Félix? Ainda não, quase, né? Ele continuou lá. Então, alegria rever todos vocês. Irmãos, eu queria que vocês abrissem também aí a Bíblia de vocês em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Agora, vamos ler em Filipenses, vamos lá para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E mais um versículo também que eu gostaria que a igreja lesse comigo, em Jeremias. Aí nós vamos trabalhar a Bíblia hoje. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Vamos voltar ao Velho Testamento. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Diz assim: Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
E aí, para entrar no tema que Deus colocou no meu coração, eu queria que vocês fossem para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 7, só a primeira parte. Gênesis, capítulo 32, versículo 7, a primeira parte, diz assim: Jacó encheu-se de medo. Diga comigo, medo. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Diga comigo, angústia. Então Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, não é? Foi tomado de angústia. Nesse texto do capítulo 32, Jacó toma uma decisão muito importante na vida dele. Essa decisão que ele tomou foi em relação a algo que tinha acontecido há mais de 20 anos na sua vida. Jacó tinha um problema para resolver com seu irmão Esaú. Todos nós sabemos que Jacó tomou a bênção que era de Esaú, o direito e, além disso, o direito de primogenitura, não é? E Jacó teve que fugir da presença do seu irmão para que não fosse morto por Esaú. Passou 1 ano, 2 anos, Jacó constituiu uma família. Nós sabemos muito bem a história dele com o seu sogro, como que Jacó enriqueceu-se, das provas que Jacó fez com Deus, e Deus, né, honrou Jacó, mesmo a gente sabendo que o nome Jacó significa enganoso, significa suplantador. Jacó foi abençoado, teve filhos, né? A palavra de Deus diz que teve esposa, servos, ovelhas, gado, né? E Deus abençoou Jacó grandemente. Um dia Jacó levanta-se, e a Bíblia diz assim, quem quiser acompanhar, no livro de Gênesis, capítulo 32. Jacó mandou, a partir do versículo 3, Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou. Essa fala aqui é de Jacó, falando para os mensageiros, orientando os mensageiros. Vocês vão chegar na presença de Esaú e vão falar o seguinte: Esaú, assim diz o teu servo Jacó, morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envie agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao teu encontro com 400 homens. Jacó chega para os mensageiros e fala assim: vocês vão falar isso aqui para Esaú. Do jeito que está escrito aqui, parece que os próprios mensageiros de Jacó nem tiveram coragem de chegar perto de Esaú e dar a mensagem. Porque do jeito que ele está, gente, se a gente chegar perto daquele homem lá e falar um negócio desse, eles vão acabar conosco. O homem está vindo com 400, olha só, irmãos, 400 homens. Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ora, Jacó encheu-se de medo e foi tomado pela angústia. Nós estamos falando de uma história de mais de 20 anos, onde Jacó se levanta e fala: tem promessa na minha vida, tem promessa de Deus na minha vida, mas não é aqui onde eu estou. Não é aqui onde eu estou, eu tenho que voltar para lá. Só que para eu voltar, eu tenho que ir no meio, eu não sei aonde, mas eu tenho que resolver esse problema que me atormenta.
esse problema que me tira o sono, esse problema que me tira a paz, esse problema que me angustia, que me deixa triste, eu preciso resolver. E além disso, era um problema de família, de irmão com irmão, que precisava ter resolvido. Nós podemos aprender algumas coisas nesses primeiros versículos. Primeiro, não se compra a paz de espírito com presentes. Não se compra a paz na alma com bois, com jumentos, com ovelhas. Segundo, quantidade de anos, tempo, não é suficiente, não é remédio para curar problemas da alma. Quem pensa que 1 ano, 2 anos, 3 anos vai dar solução para a cura, não haverá. O tempo não cura. Dissensões. O tempo não cura. Falta de perdão. O tempo por si só não substitui um abraço. O tempo por si só não abre a voz para dizer: eu perdoo em nome do Elias, em nome do Félix, em nome do Sebastião. Não, algumas atitudes têm que ser nossas. Algumas atitudes não é o esposo, não é a esposa, não são os filhos, não é irmão. Tem que ser de quem é o dono, de quem criou, de quem foi partícipe do problema. E Jacó percebeu isso. Aí ele tomou providência. Apesar dele ter medo, ele não voltou atrás. Ele dividiu em 2 grupos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier a me atacar, um dos grupos, o outro pode escapar. Apesar do medo, ele deu continuidade ao projeto. Mas, querendo ou não, ele ainda estava pensando em parte da derrota. Pelo menos uma parte vai se perder, a outra eu consigo salvar. Então, aqui está a parte importante. Então, Jacó orou. Versículo 9. Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo quando atravessei o Jordão. Eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, porque tu prometeste. Esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Abrindo mais um parênteses aqui. Muitos de nós, meus amados, tem pessoas aqui que nasceram em lar cristão. Tem pessoas aqui, tem crentes aqui que receberam promessas há muito tempo atrás para o seu ministério. Tem pessoas aqui que receberam de Deus promessas para prosperidade na vida material, para que pudesse estar abençoando outros irmãos, para as famílias, ou aqui no Pompeia, ou em outro lugar. Eu não sei aonde, eu não sei como que Deus lhe falou, mas muitas das vezes, alguma coisa que está machucando o nosso coração, tirando a nossa paz, tirando o nosso sono, tirando a nossa alegria, nos impede de levantarmos, tomarmos atitude em direção ao alvo, em direção aos objetivos, em direção ao cumprimento da promessa de Deus, o nosso Senhor.
Irmãos, muitos aqui já devem ter ouvido falar no presidente Roosevelt. Ele, aos 30 e poucos anos, teve paralisia infantil. Olha só, com 30 e poucos anos. O homem foi presidente dos Estados Unidos numa cadeira de roda. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele precisava criar um plano para recuperar os Estados Unidos. E ele chega no Congresso americano, os políticos, tudo, para aprovar o plano dele. E ele levanta: eu quero os homens envolvidos, eu quero as mulheres envolvidas, eu quero a nação envolvida. Fez um discurso muito bonito, muito consistente. Levanta um dos deputados e fala assim: senhor presidente, o senhor sabe que nós não vamos dar conta. Irmãos, aquele homem que desde que ele teve paralisia infantil, nunca tinha se colocado de pé, ele firmou os seus braços no púlpito, forçou os seus braços e foi ficando em pé, e ficou em pé e falou assim: não me diga que nós não vamos conseguir, nada a temer a não ser os nossos próprios medos. Às vezes a gente coloca uma dificuldade nossa, que é carnal, que é da mente, que é humana. Colocamos culpa no diabo, colocamos culpas no vizinho, no marido, na mulher, colocamos aquela culpa e que nos impede de tomarmos decisões importantes em nossa vida. Tem pessoas novas parando de estudar, tem jovens com 20 anos entregando os pontos, mulheres com 50 já se chamando de velhas, homens com 40 achando que não dá mais conta de andar, de correr, de caminhar, sendo que temos uma caminhada enorme, tão grande, para cuidarmos da nossa família, cuidarmos da nossa esposa, cuidarmos dos nossos filhos, darmos um pouco mais na obra do Senhor, evangelizarmos aos domingos, evangelizarmos na empresa, evangelizarmos nosso vizinho, evangelizarmos na nossa família. Nós mesmos estamos mandando uma mensagem negativa para nós, que nós não vamos conseguir. E Jacó estava assim. Alguém da década de 80 vai lembrar, 90, que os computadores antigamente, o HD chamava-se Winchester. O Félix deve lembrar disso, né? Winchester. Nem se usa mais esse nome. Hoje esse nome usa o nome hard disk, que quer dizer HD, né? E na verdade, só para que vocês entendam, você só consegue, você vai fazer um sermão, vai escrever alguma coisa no computador, você tem que escrever e salvar em um arquivo. Salvar em um arquivo. Pastor Sebastião vai fazer o sermão dele, sermão da terça-feira, dia tal, e salva lá no computador. Mas primeiro ele teve que mandar uma mensagem lá e salvar. Se ele não tivesse digitado, ele não estava salvo lá no computador. Da mesma forma, aquilo que aconteceu em nosso passado fica em nossa memória. E na memória de Jacó estava a última mensagem: meu irmão quer me matar, meu irmão quer me matar, meu irmão quer me matar. E aí a mente dele mandou uma mensagem para outro HD, que é o coração, dizendo assim: seu irmão vai te matar, seu irmão vai te matar. E o coração aceitou. Mas nós acabamos de ler aqui em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Talvez no seu coração tenha mensagens antigas que o impedem de caminhar. Mas é noite de nós levantarmos como Jacó: Senhor meu Deus, tem promessa em minha vida. Senhor, tu me prometeste fazer voltar à terra de meus pais. Vamos um pouquinho mais à frente. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32, capítulo 22. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Vamos acompanhar essa passagem aqui de Jacó.
Nessa passagem, Jacó luta com Deus. Olha só. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Quem que ele passou primeiro? Primeiro ele passou as pessoas, depois ele passou os bens. Primeiro ele passou a família, depois ele passou os bens. Isso aqui fala de prioridades em nossas vidas. Temos, às vezes, colocados os bens como prioridades em nossas vidas. Pastor Sebastião estava falando ontem. Quando eu chegava em casa do serviço, irmão Félix, tinha garagem, lá no apartamento onde eu moro, lá na garagem, tinha a garagem da minha esposa e a minha garagem. Quando eu chegava, o carro da minha esposa estava com a luz de dentro ligada. Quem é homem aqui vai saber que se você deixa o farol ligado, principalmente no final de semana, vai descarregar a bateria e a gente fica meio chateado na hora que vai ligar, o carro não pega. E eu chegava lá em cima, no 12º andar, falava assim, meu bem, você deixou o carro com a luz acesa de novo. Por que você não desliga a luz desse carro? Irmãos, foram várias vezes, eu chegava, está a luz do carro ligada. E aquilo foi me irritando. Né? Aí a gente vai diminuindo as palavras, né, irmãos? Primeiro é meu bem, você esqueceu o carro ligado. Meu amor, você deixou a luz ligada. Aí daqui a pouco você não fala mais meu bem, não é? Aí daqui a pouco você não fala mais meu amor. Irmãos, lá em casa a minha esposa me chama de meu amor. O dia que ela chega para mim e fala assim, Elias, aí eu já sei que aconteceu alguma coisa. Não é? Não é assim? O dia que a gente tem um nome, está acontecendo alguma coisa, né? E o dia que ela... Aí eu falei, Wilson, você deixou a luz do carro acesa de novo. Aí um dia eu estava numa palestra, lá na sede, com a pastora Márcia, do Rio de Janeiro, e ela falou uma frase que nunca mais eu me esqueci. Falou assim, irmãos, ame pessoas, não ame coisas. E aquilo entrou no meu coração. Nós temos a mania, mas não é possível que você furou esse sofá. Mas não é possível que você quebrou esse copo. Mas não é possível que você quebrou esse prato. Mas não é possível que você não conserta essa porta. Não é possível que você não troca essa lâmpada. E começa por pequenas coisas tomar o lugar das pessoas. E você deixar de amar. E você deixar de abençoar. E você deixar pequenas brechas entrar na sua casa. Primeiro Jacó passou a família. Depois ele passou as coisas. Primeiro ele passou a família, depois as coisas. Irmãos, tem casais, a gente ministra para casais, pastor Sebastião conhece bem, já há 5 anos que a gente está na superintendência da família do campo. Todo semestre eu ministro um curso que o pastor Avelino fez de Homem ao Máximo, Marido Irresistível, Comunicação, Sexo e Dinheiro, Veredas Antigas, que eu sei que a igreja ministrou aqui, que eu sei que o pastor Valteir trouxe para cá. E o pastor Sebastião também, eu sei que gosta desse curso, porque ali no Parque Ateneu fez todos os cursos. Irmãos, tem casais brigando porque o papel higiênico sai por cima. O marido quer que o papel higiênico saia por cima, a mulher quer que o papel higiênico saia por baixo. Brigando por causa disso. É melhor tirar de lá e falar, irmão, vamos passar a botar esse papel higiênico aqui em cima do lavatório. Né? Porque aí não vai ter briga. Mas brigando por pequenas coisas, meus queridos. Engraçado que não são as grandes coisas que fazem os casais brigarem, as famílias brigarem. Mas essas coisas vão maltratando. Essas coisas vão instigando. Essas coisas vão ficando no olhar. Vai ficando no coração da mulher. Vai ficando no coração do marido. Vai ficando no coração do marido. Já tem 3 meses que você não trabalha. A gente tem orientado, ao invés de falar assim, meu querido, eu vou ajudar a orar por você, para que Deus possa estar te abençoando, porque você é o sacerdote, você é o provedor, para que Deus possa te abençoando.
pequenas atitudes que podem fazer a diferença na vida de um cristão, na vida de uma família, na vida de uma mulher, na vida de um filho, na vida de uma esposa. E Jacó falou assim: eu vou resolver o meu problema, mas eu não vou colocar em risco a minha família. Mas eu tenho que resolver. Irmão, Jefté, só abrindo um parênteses aqui, a palavra de Deus nos diz que Jefté era filho de um casamento ilegítimo, de um adultério. E a palavra de Deus nos diz que seus irmãos não gostavam deles e o expulsou. Lá na frente, como ele era um homem valente, a palavra de Deus nos diz que os seus irmãos e aquela região o chamaram de volta, né? E ele falou assim: ó, vem que você vai ser o comandante, vai dominar sobre tudo. Aí ele falou assim: eu saí mal de lá, eu saí expulso, agora eu vou voltar por cima, vou voltar bem. Aí ele fala assim: se eu vencer essa batalha, a primeira pessoa da minha família, quem vier ao meu encontro, eu sacrificarei. Sem falar em discussão teológica, pastor, que o senhor sabe que tem. Sacrificou, não sacrificou? Ela foi com as meninas lá para chorar a virgindade. O que eu quero destacar aqui na história de Jefté é que a palavra de Deus nos diz assim, que Jefté não teve sequência na sua geração. Pronto, tinha uma filha, ofereceu a filha, cumpriu o voto. Foi importante estar lá na galeria dos homens da fé, lá em Hebreus. Jefté cumpriu o propósito, mas a geração dele morreu ali. Irmãos, quando você fala assim, aquele que vier da minha casa, mas quem que pode ser? Ou a esposa, ou o filho, ou um parente, alguém. A possibilidade de ser alguém muito próximo a você, irmão, de alguém que não estava nem sabendo do voto de Jefté. Ninguém. Jogou a esposa. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, muitas das vezes, uma promoção, muitas das vezes um trabalho, muitas das vezes uma negociação, que é esse exemplo aqui, estamos colocando em risco a nossa família. Estamos muito preocupados conosco. Isto é idolatria. Isto é você pensar só em você. Mas Jacó não. Ele teve o zelo, teve o cuidado. Eu vou enfrentar esse problema. Algumas atitudes importantes, né? Vamos resumir aqui. Voltar aqui. Primeiro, tinha um problema para ser resolvido, uma ameaça de morte. Mais de 20 anos. Era com seu irmão, era com alguém da família. Ele estava bem financeiramente. Ele tentou resolver esse problema com um presente. Quem sabe não aceita esse presente e fica tudo bem. Mas nesse caminho aqui, capítulo 32, continuando aí. Versículo 24. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que se deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Sabe, irmãos, algumas situações interessantes que acontecem em nossa vida.
E eu vou contar um exemplo aqui para que os irmãos possam entender. Um certo irmão, essa história aconteceu nos Estados Unidos. Ele foi conversar com o pastor, dizendo que ele era uma pessoa muito irritada. Era uma pessoa muito irritada. Aí o pastor falou assim, me conte melhor sobre isso. Ele falou assim, pastor, eu tenho um filhinho recém-nascido. E quando ele começa a chorar, eu me levanto à noite, a minha vontade de pegar no pescoço e esganar esse menino e matá-lo para que ele pare de chorar. Para que eu não faça isso, eu tenho que levantar pela madrugada, eu coloco um casaco e dou 2 voltas no quarteirão, aí eu retorno para casa mais calminho, aí eu consigo dormir. Todas as vezes que meu filho faz isso, eu tenho que levantar e dar a volta no quarteirão, senão eu não consigo dormir. Outro dia, pastor, eu estava no shopping, no meu carro, e uma senhora buzinou atrás de mim. Quando ela buzinou, eu já saí do carro, segurei no pescoço dela já para matar, porque eu não aguento pessoa que buzina para mim. Sabe, pastor, quando eu cheguei em casa, que eu saí da porta do carro, que eu dei a volta por trás, eu tinha me esquecido que a minha esposa colocou um adesivo. Se você serve a Jesus, dê uma buzinada. Colocou atrás do carro esse adesivo. Se você serve a Jesus, dê uma buzinada. Falei, meu Deus, a minha esposa colocou essa etiqueta aqui, né? Esse adesivo. E a mulher era cristã, servia a Jesus e buzinou. E eu queria matar a mulher. Então, pastor, falando para o pastor, eu não paro emprego, eu não duro 1 ano em cada emprego. Eu não consigo eu me irrito com o chefe, eu me irrito com os colegas, eu não dou conta, eu sou assim. E o pastor conversando com ele, mas meu querido, me conta um pouco mais, como foi o relacionamento com seus pais e tal. Uma vez eu tive um problema com meu pai, mas já está resolvido. Epa, me conta essa história com seu pai. Não, eu já fui lá, já está resolvido, não foi problema não. Me conte. Não, pastor, quando eu tinha 8 anos de idade, o meu sonho, com 8 anos de idade, era chamar os meus coleguinhas de colégio, para que a gente pudesse assistir um filme junto lá em casa, para que a gente pudesse estourar pipoca e comer pipoca junto, e minha mãe dar refrigerante para a gente, jogar videogame, era o meu sonho, e um dia os meus pais deixaram a gente fazer isso. Esse irmão contando para o pastor. Naquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Assistimos filmes com os coleguinhas, jogamos videogames, comemos pipoca e fomos dormir para que no outro dia pudéssemos brincar também, porque era um final de semana. Sabe, pastor, na madrugada daquela manhã, eu urinei na cama. Eu peguei os lençóis, juntei os lençóis, coloquei em outro lençol, tomei um banho, penteei o cabelo e fiquei bonitinho, arrumadinho, esperando meus amiguinhos levantar. E fiquei lá na copa, esperando para a gente tomar o café da manhã. Minha mãe se levantou e foi preparar o café da manhã. Só que ela foi lá na máquina de lavar e viu que eu tinha colocado o lençol sujo de urina lá. Ela foi no meu pai e falou assim, o nosso filho mijou na cama de novo. E aí, o pai falou assim, hoje é um ótimo dia para resolver esse problema. E na mesa, quando estavam os coleguinhas tudo na mesa, os coleguinhas tudo ao redor da mesa. Aí o pai levanta e fala assim, vocês estão vendo o seu coleguinha tudo bonitinho, cabelo penteadinho? Ele é um mijão. Ele mijou na cama hoje. Quase todo dia ele mija na cama. E o menino começou a chorar. Mas hoje ele vai parar com isso, não vai, meninos? Aí os meninos não responderam. Vem cá. Baixa as calças aí. Mandou o menino baixar as calças na frente dos amigos. Tirou o cinto e deu uma surra naquele menino na frente dos amiguinhos. Nunca mais aquele menino foi o mesmo. Passou a ser um menino tímido.
Passou a ser um menino arredio. Perdeu as amizades todinha, em razão de uma atitude do pai. E o pastor conversando com ele, e ele chorando quando lembrava dessa história. Aquela dor perseguia que ele não era mais um jovem, não era mais um adolescente, era um homem, mas aquela dor o perseguia. Jacó tinha uma dor que o perseguia. E que precisava ser resolvido. E que precisava ser solucionado. E aí, aquele rapaz, o pastor falou para ele: você já pediu perdão ao seu pai? Ele: não, quem tem que pedir perdão para mim é meu pai. Pois é, mas você pode ir lá e pedir perdão. E ministrou na vida daquele irmão, e ele falou assim: então eu vou lá pedir perdão. Ele chegou para o pai e falou: pai, eu tenho uma mágoa com o senhor há muito tempo. Eu tinha 8 anos de idade quando aconteceu isso. Essa mágoa, esse rancor, essa falta de perdão tem me impedido de caminhar. Mas eu quero, em nome de Jesus, arrancar isso do dentro de mim. Vem cá, me dá um abraço que eu quero te pedir perdão. Aí o pai falou assim: epa, meu filho, eu não sabia disso, que você tinha essa mágoa. Eu não sabia que você tinha esse rancor. Por que você não me contou isso antes? Eu que tenho que te pedir perdão, meu filho. Me dá um abraço aqui. Os dois se perdoaram. Dali para frente aquele homem foi outro. Dali para frente a vida daqueles dois mudaram. Em razão do perdão. Em razão do perdão. E esse texto que eu estou dizendo aqui é porque tem muitas mulheres que vêm carregando uma carga na época da infância, uma amargura e uma dor na época da adolescência. Quantas mulheres que nós temos ministrado, minha esposa tem ministrado, de caso de perseguição, sexualidade muito nova ainda, estupro na adolescência, e vem carregando aquilo, impedindo de ser feliz. Homens que foram maltratados, homens que foram maltratados pelos pais, pelos irmãos, que vem carregando aquilo por longa data e que vem impedindo a sua felicidade, vem impedindo a sua caminhada, vem impedindo a bênção no seu ministério, vem impedindo você de ser feliz. Mas a mensagem nessa noite é: o Senhor nosso Deus está aqui para te abençoar, o Senhor está aqui para te trazer à tona tudo isso, o Senhor está aqui para restaurar a sua saúde emocional, o Senhor está aqui para lhe dar vitória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não seja escravo do seu passado. É pessoas que carregam: você não vai ser ninguém na vida, e carrega aquilo para a vida toda. Você vai ser sim, se Deus quiser, você vai ser uma bênção, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. No capítulo 33, é o relato do reencontro de Jacó e Esaú após 2 décadas de separação. A causa desse longo afastamento foi a saída de Jacó para Harã, a fim de não ser morto pelo irmão, como nós dissemos aqui. Irmão a quem Jacó enganou. Jacó se preparou para rever Esaú, mandou os mensageiros, mandou presente. Os mensageiros, ao vê-los, aquele homem com aquela quantidade a companhia de 400 homens, Jacó enfileirou sua família para proteger a família. Mas quando se encontrou com o seu irmão, a palavra de Deus nos diz que ele se curvou 7 vezes diante de Esaú. O que me chama a atenção no texto
é que Esaú, sem qualquer ressentimento, caminha em direção a Jacó e dá um abraço. Dá um abraço, como quem diz assim: quanto tempo, mano, que eu estava louco para te ver, doido para te ver, com a vontade enorme de te dar um abraço, rapaz. Por que você não apareceu antes? Esaú foi até Jacó, o abraçou e o beijou. E a palavra de Deus nos diz que ambos choraram. Ambos choraram. Tem uma frase de Shakespeare que eu acho fantástica. Às vezes a pessoa nem sabe que a gente está com problema em relação a ela. Não sabe, você não fala. Fica com aquilo dentro de si. Ah, o irmão não me deu a paz do Senhor. Ah, o irmão falou aquela palavra que me magoou tanto. E você fica com aquilo, mas o irmão não está sabendo, que às vezes ele está preocupado com a reunião, às vezes ele está preocupado porque tem um problema lá na salinha, e ele passa meio às pressas porque recebeu uma notícia, e você não sabe o que está acontecendo. O irmão não me cumprimentou, e fica com aquilo dentro de si, te martirizando, te matando, por causa de uma atitude do irmão. Sabe o que o Shakespeare fala? É como se você tomasse veneno e ficasse esperando o outro morrer. Eu tomo veneno e fico esperando o outro morrer. Quem vai morrer é você. Porque o outro não está nem sabendo. Essa história que eu contei, o pai nem sabia que o filho estava magoado com ele. Ele não falava. Meus amados, meu filho estava fora, estava estudando na Inglaterra. E eu, numa felicidade, meu filho dormindo, numa felicidade, porque as coisas deram certo. Fui lá visitá-lo, pastor. Numa alegria. Vocês acreditam que eu chego lá, o meu filho chega para mim e fala assim para mim: pai, eu quero ter uma conversa com o senhor. Pois não, meu filho, não, eu quero ter uma conversa separada. Lá na Inglaterra. Sentamos numa cadeira. Lembra aquele dia assim, 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 que o senhor fez negócio para o meu irmão lá? Que é o irmão mais velho dele? Lembro demais. O senhor não fez para mim. Fez só para o meu irmão. Foi, meu filho, sim. Lembra aquele outro dia? O senhor também fez só para o meu irmão, não fez para mim. E começou a chorar. Estava machucado e eu nunca soube disso. Eu nunca soube disso. Eu falei: meu filho. Eu fiz quase igual o pai do filho pródigo. Meu filho, tudo aqui é seu. Mata o boi, mata o bezerro, a hora que você quiser, que tudo aqui é seu. Oh, meu Deus, eu não sei porque que essa mensagem nessa noite, mas Deus está curando nessa noite, Deus está abençoando nessa noite, Deus está falando nessa noite. Aleluia. Onde canta lá balás. Irmãos, eu dei um abraço no meu filho, pedi perdão. Se tivesse que continuar pedindo perdão, eu estaria perdoando, pedindo perdão, porque a gente ama os nossos entes queridos. Quantas esposas perdem a vontade de se deitar com o marido, porque às vezes o marido falou alguma coisa e a magoou, e fica com aquilo no coração, e o casamento vai se destruindo, 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 destruindo. Por que você não se levanta e vai lá: meu bem, apesar de eu estar assim, eu quero te pedir perdão, porque eu estou com isso no meu coração. Você sempre espera a atitude do outro. E às vezes a gente tem que tomar a frente, tomar a atitude e deixarmos de ser escravo do nosso passado. Deixarmos de ser escravo do nosso passado. É uma palavra de um pastor que há muito... É aquele pastor, na época que eu congregava na igreja, lá em 1960, e fica com aquilo a vida toda, nunca mais deslanchou no ministério, porque está
travado lá no passado. É uma palavra do pai que, sem capacidade na época, você ouviu falar assim: você não vai ser nada na vida, não. E você fica com essa palavra: não vou ser nada na vida, não vou ser nada na vida, não vou ser nada na vida. Escravo de uma palavra. Duas coisas devem ser chamadas a atenção nessa história. A primeira é a disposição de Jacó em pedir perdão e resolver o problema, de presentear o seu irmão. Meu pai conhece, o pastor Sebastião conhece a minha mãe. Estudaram junto, né? A minha mãe uma vez chegou para mim e falou assim: seu pai nunca trouxe flores para mim. Uns 20 anos de casado, seu pai nunca trouxe flores para mim. Chegou para mim e falou assim: ué, mãe, vai lá e compra umas flores para ele. Ué. Por que tem que ser só ele que tem que trazer flores para ele? É mesmo, né? Eu vou comprar umas flores para ele. Você acredita que ela foi e comprou umas flores para ele? Comprou uns lírios bonitos. Ó, meu bem, eu trouxe umas flores para você. Mas, meu bem, eu nunca trouxe flor para você. Meu Deus! Daí para frente, meu pai de vez em quando manda flores para minha mãe. A gente espera só o outro tomar uma atitude em relação a gente, mas a gente não dá um passo para resolver o problema. Amém? Amém? Oh, aleluia! A humildade com que Jacó se encontrou com seu irmão demonstra que ele tinha consciência do erro que havia cometido no passado. Também demonstra que tinha o desejo de reparar um pouco do mal que fez, compartilhando com seu irmão as posses com que Deus o abençoou. Nisso Jacó foi muito bem. Apesar de Esaú também estar muito bem financeiramente, mas a Bíblia diz assim: de tanto insistir, Esaú aceitou os presentes de Jacó. Não precisa, não precisa. Sabe, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem vossa Bíblia em Mateus 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, vocês notaram que não é você contra seu irmão, é o irmão contra você. É ele que tem contra você, que a palavra diz aqui, ó. Se você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Depois volte e apresente a sua oferta. Sabe o que quer dizer isso? Que o pedido de perdão e a reconciliação são fatores fundamentais para a manutenção da nossa comunhão com Deus, o nosso Senhor. Princípios fundamentais: o pedido de perdão e a reconciliação. Reconciliação do marido contra a mulher, ou com a mulher, da mulher com o marido, do pai com os filhos, do pai com os filhos, dos irmãos com os irmãos. Sabe, irmãos, nós ministramos um curso e nós falamos sobre o perdão. No outro dia, o filho liga para o pai, lá no Pará: pai, eu não posso estar aí agora, mas eu estou te ligando para te pedir perdão de algo que tinha acontecido há muito tempo. O pai chorou no telefone lá do outro lado. Eu não sei o que você vai pegar, vai fazer com essa palavra. Se você vai pedir o Espírito para que o faça lembrar. Mas eu só quero dizer para você que a palavra de Deus nos diz que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é penetrante mais que espadas de 2 gumes e penetra até
a divisão da alma e do espírito. Daqui 2 ou 3 semanas vocês vão estar ceando. Vai ser o primeiro domingo, vocês vão estar ceando. E aí, a palavra de Deus nos diz assim, que nós temos que discernir o corpo de Cristo. E tem pessoas que vêm para a igreja e se convertem só no dia da ceia. Hoje eu vou fazer um jejum até meio-dia, porque hoje é dia da ceia. Hoje eu não vou ter nem relacionamento sexual, porque hoje é o dia da ceia. Hoje eu vou conversar o mínimo possível, não vou falar nenhuma historinha, porque é o dia da ceia. Não foi isso que o Senhor quis dizer? A Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aí que ele fala, aquele que come e bebe indignamente, será culpado e come e bebe para a sua própria condenação. Agora eu fico daqui olhando lá, deixa eu ver se o Félix vai tomar ceia. Estou sabendo. E fico julgando o irmão daqui, fico julgando o irmão, deixa eu ver se ele vai tomar ceia. Deixa eu ver se a irmã Maria vai tomar ceia hoje. Ela tomou ceia, meu Deus, vai morrer, vai. Na sexta-feira, na minha mocidade, eu morava no Rio de Janeiro. Eu fui suspenso da ceia porque fui no lago tomar banho. E a mocidade todinha. Nós não podíamos ir na praia, pastor Sebastião, não era 3 quilômetros, eu escutava o barulho do mar. E não podia ir. E se fosse, era suspenso de comunhão. Quando eu cheguei em Goiânia, às sexta-feira, tinha um culto de porta fechada. Quase todos os meses eram os mesmos jovens. Eu peço perdão à igreja porque eu joguei bola. Aí, no outra ceia também, eu peço perdão à igreja porque eu joguei bola. O que estava acontecendo é porque a gente lê a partir do versículo 17. Semelhantemente, depois de cear, mas quando começa no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala assim, ei, vocês estão vindo para a igreja para comer, não é para cear não. É assim que o apóstolo Paulo fala. Vocês estão vindo para a igreja para comer, não é para cear não. Porque existia na época uma festa chamada Ágape, onde as famílias se reuniam para realmente banquetear. E aproveitavam o momento, que era a festa do amor, para ceiar. Vamos aproveitar a oportunidade de ceiar, vamos ceiar. Mas acontecia que uma família levava um pernil assado, a outra levava um frango, e aquelas famílias que não tinham nada levavam um pedacinho de pão. E não havia compartilhamento. Já estou finalizando, meus irmãos. Não havia compartilhamento. Era cada um por si, Deus por todos. Não havia comunhão, não havia koinonia. E o que o apóstolo Paulo quer dizer, ei, discernir o corpo de Cristo, é na hora que você vai comer o pão, falar assim, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Isso é discernir o corpo de Cristo. Se você tiver a natureza de Cristo, andar como Cristo, você não vai pecar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, dia de ceia, outros dias. E se pecar, a palavra de Deus nos diz assim, filhinhos, se pecardes, tendes um advogado. Mas não vamos deixar de ter a comunhão com o nosso marido, com os filhos, com os parentes, com os irmãos da igreja. Sermos escravos do nosso passado, nunca mais. Fiquemos de pé, irmãos. Ore ao Senhor nessa noite e deixa Deus falar no seu coração. Eu posso cantar mais uma música só para finalizar? Então tá. Já pega aqui que vou cantar uma música. Nós vamos tirar a oferta agora, irmãos. Peço aos irmãos que venham aqui à frente. E enquanto o pastor Elias canta mais um hino,
vamos ofertar ao Senhor aquela oferta de amor lá do coração. Glória a Deus. Os irmãos que souberem, me ajude. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, no poder do teu amor. Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, amanhã tem a tarde da bênção, 3h30, não é? Às 15h30. E à noite nós estaremos, vai ter os cultos, né, nos lares, mas nós estaremos no aniversário do pastor Edinaldo, lá no Atalaia, é isso, né? No Atalaia, na igreja do Atalaia. E na quinta-feira teremos aqui um culto abençoado, viu? Eu convido todos os irmãos para a quinta-feira. E sexta-feira começa a festa lá na Vila Nova, aquela festa grande,
que é a conferência missionária, que é sexta, sábado e domingo. Encerra no domingo, né? A grande festa. Então, convidamos os irmãos para estar lá na sexta-feira. Aqueles que não puderem ir no sábado, mas vamos estar lá na sexta, participando. É uma bênção. Não paga nada, né? Não vai pagar nada. Pode ir participar da grande festa lá. A conferência missionária, estudo bíblico, palavra maravilhosa. Então, eu convido a igreja para estar lá. Eu quero aqui pedir perdão à irmã Carla, não sei se ela está aqui, mas crente tem que ser forte. Se for crente mesmo, né? Tem que ser forte. Peço perdão porque na direção de um culto da igreja, a gente tem que ter as normas. O horário, o dia de falar não seria hoje. Hoje não é dia de dar testemunho. Se algum dos irmãos quiserem dar um testemunho, é na quinta-feira. Quinta-feira nós temos um dia de bênção, de vitória, e os irmãos falam comigo antes, para a gente saber se é um testemunho. Testemunho é mais ou menos 3 minutos. Testemunho é rápido. Uma palavra, 5 minutos. A pregação da palavra vai de 30 a 45 minutos. Não é uma pregação, acho que não precisa mais do que isso. Tem pregador que prega 1 hora. Sabendo disso, a gente já deixa 1 hora. Então, eu peço à irmã Carla que me perdoe por eu ter tomado essa decisão. Mas, como pastor da igreja, a gente tem hora que tem que tomar decisões impopular. O pastor tem hora que tem que tomar decisão impopular. Eu já vi pastor que pede um microfone, o camarada está falando alguma coisa que não está condizendo, ele pega o microfone, dá licença aqui um pouquinho, e aí fala, irmão, a oportunidade está com o irmão para cantar, não é? Eu já vi debate em convenção, da gente pensar agora sai briga, mas é todo mundo crente, é para resolver as coisas. Então, crente tem que estar firme em Jesus. Tomou a decisão, tem que aceitar. A palavra hoje foi de perdão. Eu estou pedindo o meu perdão aqui. Espero que a irmã Carla me perdoe. Como ela é de oração, a gente viu que ela é de oração. Sei que ela vai me perdoar, não é? E não sei se ela está presente. Eu peço perdão publicamente à irmã Carla. Mas é uma decisão que eu tenho que tomar. Sempre que acontecer algo assim, eu vou ter que tomar essa decisão. Eu não sou bruto, sou educado, mas quando tem que tomar alguma decisão a favor da igreja, eu tomo. Se não tomar, vira anarquia o culto, né? Aí a gente tem uma norma, um trabalho para fazer e vira outro trabalho. Então, se quiser organizar, a gente tem que fazer da forma correta. Eu sempre tenho falado para os irmãos, a orientação, como dirigir um culto. Na direção do culto, está dirigindo um culto, canta ali, se é um culto público, canta uns 3 hinos no máximo, pode cantar 2 ou 3, faz a leitura, tem o culto normal, e se quer dar oportunidade, tem gente que vê o pastor da igreja ali sentado, aí fala, pastor, vem cá dar uma palavra. Aí o pastor dá a palavra. Aí ele fala, vamos ouvir a irmã fulana de tal. Se der oportunidade para o pastor, não pode voltar mais nem para o evangelista. Viu? A norma do culto é esse. Começa com os irmãos, os membros. Se põe um cooperador, não pode voltar mais. Se põe um diácono, não pode voltar para o cooperador. Se põe um presbítero para falar, não pode voltar o diácono. Se colocar um evangelista, tem que ser o próximo pastor. E sempre quem dá a última palavra é os pastores. Dá a última palavra. Essa é a ordem do culto. Viu? Então, eu estou ensinando, explicando, que eu já vi acontecer. Vamos ouvir. A minha esposa é missionária. Ela é igual eu, é ministra do Evangelho. Ela paga anuidade na convenção, igual eu pago. Então, ela é missionária. Se der uma oportunidade para ela, aí só pode dar oportunidade para o pastor. Essa é a ordem do culto. É assim, pastores? É a ordem do culto. Então, é só para aprender, para a gente dirigir o culto certinho. Tudo bem? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé. Convido aqui o pastor Ismael para orar. E o nosso querido pastor
Elias vai estar dando a bênção apostólica. Eu? Isso. Fala, missionário. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por uma palavra abençoadora. Creio que nós aprendemos nessa noite muito com a palavra do pastor Elias. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra que o Senhor nos deu nesta noite, na instrumentalidade do teu filho, do teu servo, pastor Elias, o Pai. E nós colocamos em nosso coração essa palavra e queremos colocar em prática. Nós colocamos em nosso coração e vamos colocar, Senhor, Senhor, em prática todos os dias em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa cada dia estar nos ensinando, ó Pai, o caminho do perdão, o caminho da humildade, o caminho da simplicidade, o caminho, ó Pai, da obediência, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos Teus filhos que aqui estiveram, ó Pai. Todos os Teus filhos, as Tuas filhas, as crianças, os adolescentes, jovens que estiveram aqui nessa noite. Muito obrigado pela vida de cada um deles, ó Pai. Que a Tua igreja possa continuar em unidade, em simplicidade, em amor, ó Pai, uns para com os outros, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, só quero deixar uma palavra rápida. Nós estamos precisando comprar uma peça para a bateria. Os irmãos estão sem condições de tocar lá porque estragou uma peça. Eu não sei a qual que é, mas sei que chama chimbal. Esse é o nome. O irmão Silas arrumou aí um rapaz que vende um que inclusive parece estar sendo usado na bateria por R$200. O preço é 800, né? O preço é 800, mas ele está vendendo por 200, diz que veio para ele dos Estados Unidos, ele está vendendo. Então, eu falei que eu dou R$100 do meu bolso. Quem puder cooperar livremente, aquele que puder, eu estou precisando de 10 irmãos, é isso? Com R$10. Ou 20 irmãos com 5. Aquilo que você puder, 10 ou 5, nós vamos colocar esse dinheiro na mão do irmão Cílio, ele vai comprar essa peça. Nós temos uma ordem, eu não posso comprar com o dinheiro do tesouro, porque tudo que comprar, irmãos, tem que ser com nota fiscal. E esse não vai ter nota. Então, nós vamos doar para a bateria, vamos doar para a igreja essa peça. Tudo que comprar na igreja tem que ser com nota fiscal. Se não for com nota, não podemos comprar. Certo? Essa é a explicação. E eu gosto de trabalhar assim, certo. E respeito os irmãos que contribuem com seus dízimos. Não faço negociata com o dízimo dos irmãos. Aliás, o dízimo não é dos irmãos, é de Deus. Com o dinheiro de Deus, eu cuido das coisas de Deus com seriedade. Então, temos que fazer as coisas nas normas. A igreja é fiscalizada também pelo governo, viu? O governo fiscaliza a igreja. Não pagamos imposto, mas somos fiscalizados. Se fizer alguma coisa errada, o governo fecha a igreja, viu? Se fizer som alto, eles vêm aqui, multa. Nós estamos sujeitos às leis dos homens. A bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Que Deus vos abençoe.